Você já imaginou o céu assim? Alguém pode perguntar para você assim um dia: como que é o céu? O céu pode ser de muitas formas, mas o meu céu é assim. Alguém de um lado, uma multidão de anjos, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E do outro lado, uma multidão de anjos, dizendo: Aleluia, 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 glória a Deus, a esse que é todo, é dada a Ele toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor. Como que é o seu céu? Não sei se isso faz diferença para você, mas é para lá que eu vou. Não é para lá que nós vamos? E nós temos uma impressão, humanamente falando, que o céu é assim. Aí a gente começa a botar coisa lá no céu. Pastor, vai ter casa no céu? Pastor, tem coroa? Tem ruas de ouro? Onde que eu vou ficar? Do lado de quem? Do lado de lá direito? Do lado? Irmão, eu não sei. Eu sei que o meu é assim. Quer ver? Sou teu Senhor. E o que diz? Sou teu Senhor. Aleluia. Já é o bastante. Sou teu Senhor. Aleluia. Olha as vozes. Aleluia. 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 Sou teu Senhor. Aleluia. Teu Senhor. Aleluia. Que lindo. Louve a Ele. É lindo. É lindo. O lugar. É lindo este lugar. Pode sentar, depois eu te devolvo a palavra, tá, irmã? Fica aí comigo do meu ladinho. Isso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura de 1 a 3. 1 Samuel 16, de 1 a 3, como os irmãos se encontram assentados. 1 Samuel 16, de 1 a 3. O povo de Israel havia perdido a direção de Deus. A direção de Deus foi entregue na mão de um rei chamado Saul. Primeiro, Saul era um homem que Deus podia contar. Depois, quando foi dado a ele poder, alguma coisa estragou aqui dentro. Fecha a porta, Gilberto, por gentileza. Quando foi dado a ele poder, alguma coisa estragou aqui dentro. Eu quero já deixar uma coisa bem clara para você. Não é o poder que estraga o homem. Todo homem estragado, como dá poder, o poder potencializa o homem estragado. Não é o poder que corrompe. Todo poder que é dado a um homem corrompido só potencializa a corrupção. Saul tinha o poder. O Espírito de Deus estava sobre Saul. E isso potencializou, fez crescer a corrupção no coração de Saul. A ponto de Deus falar: não me agrado mais da direção que Saul está dando para o meu povo. Eu preciso de um rei segundo o meu coração. Seja bem-vindo, Betão. Deus abençoe sua vida. Esse é o grande propósito, queridos, do Espírito Santo na nossa vida. Quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus em nós. E como que recebemos o poder?
através de Jesus. É bom que você entenda que nós precisamos de poder para fazer uma porção de coisa. Coisas básicas. Se as suas pernas não estiverem fortes, se ela não puder andar, você vai paralisar e vai ficar numa cadeira de rodas. Se os teus braços pararem de mexer, os seus membros superiores de alguma maneira entrarem em um colapso e não tiver mais força, não tiver mais poder, você vai parar de mexer as mãos, os dedos, e não vai ter mais habilidade de pegar as coisas, você vai ficar limitado. Então, uma pessoa sem Jesus é limitada, uma pessoa sem o Espírito Santo é limitado. Saul estava limitado, porque agora ele tinha perdido o poder. E o povo de Deus não podia ficar sem alguém que desse condução, direção. E olha, seguindo aqui a nossa orientação, o pai que eu quero, o pai que eu sonho, é um pai que me dê direção. E eu pergunto a vocês, qual é a preocupação de Jesus quando ele disse, eu vou começar o versículo e você termina. Eu sou o caminho. Ninguém vai, se não for. Jesus sabe que se eu for tentar chegar perto do Pai sozinho, eu não chego. Eu preciso de direção. Então o povo de Israel, no tempo do rei Saul, perdeu a direção. Saul tinha um papel, como Jesus, de nos dar a direção, de dar à nação de Israel a direção para Deus. Ele perdeu a direção. Se você tem andado sem direção, sem saber o que vai fazer, desanimado, triste, abatido, de alguma forma preocupado com o que vai ser amanhã, falta poder. E nesta manhã eu quero separar 5 coisas do pai que eu quero, o pai que eu preciso. É um pai que me dá poder. É um pai que vai fazer você fazer coisas inacreditáveis para a glória do nome do Senhor Jesus. É o pai que vai investir em você à medida que você possa suportar tanto a dor quanto a alegria. Tem gente que acha que esse texto é só para coisa ruim, né? Tem gente que pega o texto e fala assim, não, Deus vai mandar prova para a minha vida, o quanto que eu posso suportar, mas a alegria também mata a gente. Tem muita gente vivendo de um jeito alegre, sorridente, mas sem chegar a lugar nenhum. É uma fantasia, meu irmão. E essa fantasia torna a vida das pessoas uma vida vazia, perdida, uma vida sem direção. Cadê a Rebeca? Será que eles sabem como que é o meu céu? Cadê o Pedrinho? Ah, o Pedrinho está ali. Vamos mostrar para eles como é o nosso céu? O seu céu é assim? Como que é? Exalta ao Senhor. Aleluia. Exalta ao Senhor. Isso. Quando eu falar de novo, você já sabe o que é para fazer, viu, Davi? Essa tem que ser a tua direção. O céu. Tem gente querendo um CEP. Eu estou falando sério. Tem gente procurando igreja para ir para o céu. Não vai. Tem gente que quer uma religião. Não vai. Tem gente procurando amigos para que o conduza para o céu. Não vai. Você precisa de Jesus para ir para o céu. E o povo de Israel estava perdido, sem alguém para dar direção. E aí ele fala para Samuel, o profeta. Eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, porque eu já prometi isso aos irmãos, nós vamos tirar um tempo para estudar sobre a vida de Samuel, mas qual é a primeira ou a mais importante função de um profeta? Repitam comigo assim: falar o que Deus mandar.
E sabe o que Deus mandou Samuel falar? Saul, você perdeu o poder, Saul. Você não tem mais a direção, nem da tua casa, nem do povo de Israel, e nem da sua própria vida. Você não tem mais a direção. Ele perdeu a direção de Deus. Queridos, que coisa triste, angustiante. Sabe que a Bíblia diz, amados irmãos, Davi, Rebeca, sabe o que a Bíblia diz? Que Saul tinha dia que levantava atormentado, porque perdeu a direção. E quando Saul levantava atormentado, tinha um menino chamado Davi, que já estava na história de Israel, programado por Deus. Olha, Jessé é filho de Ruth. E Ruth foi aquela mulher que ajudou o povo de Israel a dar direção ao povo de Israel. Eu vou lembrar mais uma coisa para você. Jesus é da descendência de Jessé, que é pai de quem? De Davi. Jesus é da descendência de Davi. Não podia ser Saul. Tinha que ser Jessé. Tinha que ser Davi. E agora eu vou falar uma coisa para o Davi. Davi, tinha que ser você, Davi. Michele, eu vou falar para você. Tinha que ser você, Michele. O quê? Aprendendo a direção, agora o Davi vai ensinar a direção para outras pessoas. Porque a descendência dele, a geração dele, chega até quem? Jesus. Eu não sei se isso tem algum significado para você, mas não é porque teu pai foi perdido, foi uma pessoa depressível, uma pessoa que você não gostaria nem de tê-lo como pai, que Deus esta manhã não pode mudar esse sentimento dentro de você. Não é porque o teu pai te abandonou, teu pai te largou, teu pai deixou de ser pai, que você não possa iniciar uma nova geração com direção, porque eu tenho a direção. Eu estou aqui para dizer o que Deus mandou dizer para você. E o meu céu é assim. Sou teu Senhor. E agora ficou bonito. Sou teu Senhor. Sou. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Davi tocava, aquele sentimento ruim de Saul saía. Tem uma porção de gente que fala que era demônio, que Saul foi lá na feiticeira e piorou mais ainda a coisa. Tudo isso tem a ver com a corrupção que já estava dentro do coração de Saul. Era uma geração que não podia ver coisa grande, que era ambiciosa, era má, era perversa. Parece a geração de hoje, que não está preocupada com o céu, está preocupada com o seu reino. Mas o que diz o Senhor? Quem busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, essas outras coisas, não são mais importantes. Elas são o quê? Outras coisas. O que anda aí faltando na tua vida, irmão? Não são as outras coisas. É a primeira coisa. A primeira coisa chama-se Jesus. É isso que anda faltando. O profeta. Falta mudar a sua geração. Pastor, mas nem filho eu tenho. Prega para a sua geração. Primo, sobrinho, tio, tia, amigo, amiga. Se ainda não tem e deseja ter filhos, fala, Senhor, eu quero que os meus filhos aprendam
a direção do céu. Ela não está ligada. Jesus. Sou teu Senhor. Aleluia. E a igreja canta como? Teu Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Santo é o Senhor. Agora ela vai ficar ligada. Não é isso que as pessoas precisam? Se acordar, você vai falar para mim assim: pastor, amanhã eu sei a direção que Deus tem para a minha vida. Qual é a direção? O meu céu. Sou teu Senhor. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Isso aí. Não tem coisa melhor. Saul perdeu isso. E quando perdeu a direção, meu irmão, a vida começou a andar de maneira errada. O Senhor disse a Samuel, o profeta. Então, agora ele fala para o profeta o que o profeta tem que falar. Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Toma agora uma botija, bota azeite ali e faz o quê? E ponha-se a caminho, ou seja, sai profeta. Sai profeta. Profeta, você que está me ouvindo, você está ouvindo o Senhor falar, sai, não fica parado não. Você sabe como que é o céu, como que é bom o céu, o que vai ter lá no céu. Você já entende a natureza do céu. Isso não é mais uma possibilidade, isso é uma realidade. O céu não é uma fantasia, ele existe. Sai pelo caminho. Vou enviar você a quem? A Jessé. Samuel sai com uma missão para encontrar o pai de quem? Do novo rei de Israel. O pai que eu quero é um pai que esteja disponível a encontrar em mim o meu melhor, para que eu me torne o melhor naquilo que eu estiver fazendo. O pai que eu desejo para a minha vida, o pai que eu desejo para cada um de vocês, é um Deus que pega essa geração, amassa essa geração, cheia de traumas, cheia de problemas, cheia de depressão, cheia de coisa ruim, e jogue bem longe de você, porque isso é inferno. Porque o meu céu é assim, ó. Sou teu Senhor. Sou teu Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Teu Senhor. E louve ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Você tem essa percepção? O que a palavra santo significa? Separado. Depois, diferente. E depois, essa é a pior. Essa, para mim, é a pior. Igual a Ele. Eu quero um céu onde seja um lugar separado para as pessoas que têm o poder de Deus na sua vida. É para todo mundo. O céu é para todo mundo. Tem uma musiquinha infantil que dizia assim: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. O céu é um lugar onde não tem limite. É para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o outro lado, não vá para o lado ruim, mas tenha o quê? A vida eterna. O rei Davi tinha essa missão. Levar o povo de Israel para perto de Deus. Mas qual é a segunda coisa que eu falei? Além de separado, é alguém diferente. O santo é diferente. O santo não é diferente porque carrega a Bíblia, porque anda de paletó e gravata, ou porque... Nada disso. O santo é diferente porque Jesus mudou ele. Jesus transformou.
Não haverão pessoas que ainda não foram transformadas no céu. Ela não tem acesso a Deus, porque se ela não é igual a Jesus, ela não pode ter acesso a Deus. Essa é uma necessidade que eu preciso mostrar para as pessoas. Saul havia perdido a semelhança dele com Deus. Levanta Samuel e diz: Saul, perdeu Saul. Repita comigo assim: perdeu. Saul perdeu. Repita comigo: Saul perdeu. Ó, perdeu Saul. Faz assim com a mãozinha, ó. Perdeu Saul. Ó, perdeu. Quem perdeu foi você, Saul. Eu posso conjecturar de uma maneira muito óbvia, mas precisa ser dita. Antes de Saul perder, ele tinha autoridade como rei. Então o que Saul perdeu quando Jesus deixou a vida de Saul? A sua autoridade. Com isso ele perdeu a coroa. Ninguém mais respeitava ele. Pastor, tem algum exemplo na Bíblia para justificar o que o senhor está falando? O que Golias fazia lá no campo da batalha? Desrespeitava quem? O rei Saul. Rei! Tem alguém aí que possa vir contra mim? Mas quando Davi chegou naquele cenário de guerra, naquele teatro de guerra, ele falou para o rei assim, pequenininho, e aí, o cara está te desrespeitando e você ainda está deixando? Vocês esqueceram que vocês têm um exército, além de vocês, que é do Senhor dos Exércitos? Vocês esqueceram disso? Mas ele não esqueceu não, é porque ele perdeu o quê? A autoridade. E quando nós perdemos a autoridade, nós perdemos a autoridade espiritual. Papai, autoridade não se compra. Papai, autoridade não se chantageia para ter. Papai, autoridade não é troca. Autoridade é respeito. Não é medo, é respeito. Não precisa fazer muito, mas você precisa ser respeitado. A segunda coisa, falam assim, Saul perdeu. Além do respeito, a autoestima. Saul, façam assim, por favor, balança os dedinhos, perdeu o quê? A autoestima. Pastor, tem algum exemplo na história? A Bíblia diz que Saul, quando ia dormir, não dormia, porque alguma coisa comia ele aqui dentro, ó. Ele sabia que estava fazendo errado, que estava errado, que ia dar errado, que tudo que ele botasse a mão não ia dar certo, que o que ele estava fazendo era pecado. Tem alguma coisa te comendo, meu irmão? Fale para Jesus. Não deixa comer, não. Não deixa destruir, não. Não perca a oportunidade nessa manhã de dizer para o Senhor, Senhor, não está nada bom aqui não, ó. Isso aqui eu dei para o Senhor, mas por alguma razão eu perdi a semelhança. Eu não quero perder, Senhor. Eu não quero perder. Eu não quero perder igual Saul. Eu quero receber como Davi recebeu. O que Davi recebeu? Com tudo que Davi passou, Davi recebeu semelhança de Deus como rei. Quando ele sai do campo de batalha, aquela batalha que ficou histórica, a cabeça de Golias estava onde? Nas suas mãos. Essa é a maior vergonha. Qual é a maior vergonha no campo de batalha? Quando alguém lhe arranca o quê? A sua cabeça. E uma pessoa sem cabeça é uma pessoa sem direção. E pastor, se me toquei agora. Então o diabo quer a minha cabeça. Satanás quer a tua cabeça. Por
Porque se ele conseguir a sua cabeça, ele vai ocupar o seu coração. Coisas da modernidade. Ó, tem muita gente preocupado com coisa que está na mão de Deus e ele continua preocupado. O diabo está falando assim, vai dar certo não, vai não. Não acredita mais não, dá não. Procura o pai José. O pai José é um macumbeiro lá de Belfor Roxo. Procura o pai João. Vai para a mesa do fulano de tal. Perdeu a autoridade. Saul perdeu a autoridade e perdeu o quê? A cabeça. Pastor, eu quero a cabeça. Sabe o que Jesus fala no Novo Testamento? Para a igreja? Nós somos o corpo e ele é a nossa... Oh, Pai, aleluia! O Senhor é a cabeça da igreja. Não tem autoridade maior do que o Senhor aqui neste lugar. E eu sou apenas um pedacinho do corpo. Você é apenas um pedacinho do corpo. Mas não é um corpo sem cabeça. É um corpo que tem cabeça. Você não pode ficar preocupado com coisa que está na mão de Deus. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Então vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. O santo, santo, santo. Então agora o último santo. Para mim o mais difícil. É semelhança com Cristo. Para que você não perca a cabeça. Você precisa falar como Jesus falava. Andar como Jesus andava. Fazer o que Jesus fazia. Comer o que Jesus comia. Ah, pastor, então não tem mais batata frita, hambúrguer, irmão. Isso tudo é uma metáfora, tá? Metáfora quer dizer uma ilustração. Algo que possa ser comparado para você entender. Jesus não se contaminava com as coisas deste mundo. Então ele não comia essa lixarada na internet, como muita gente está comendo aí. Não abra mão de coisas boas e espirituais. Não abra mão. Tem um programa pela manhã no domingo, num canal desse fechado de televisão, que faz menção histórica das principais mensagens de Jim Swaggart. Um grande pregador avivalista, quer dizer, um grande mensageiro cheio do poder do Espírito Santo. Eu acordo, eu queria ver alguma coisa. Antes de qualquer coisa, hoje é o dia que eu preciso estar com a minha cabeça cheia de coisas de Deus. Eu boto lá no programa, que eu gosto. Lá canta. Lá eu treino o meu inglês. Lá eu ouço hino que eu não ouço mais. Lá eu ouço uma mensagem tremenda que Deus usou em 1972, 73, 74, 75. Ele prega várias coisas que já pregou e repete. E eu ali me encho, porque eu preciso encher a minha cabeça de coisas espirituais. Porque se eu não encher a minha cabeça de coisas espirituais, se eu não tirar um tempo para ter coisas espirituais na minha cabeça, uma hora os meus problemas vão arrancar a minha cabeça. E não são poucos. Pelo nível de dificuldade, o nível de problema que você tem, você pode ter certeza. Não são poucos. E tem muita gente perdendo a cabeça por pouca coisa. Encha o teu coração de coisas boas. Cuida do teu coração, meu irmão. Duas coisas que contaminam o seu coração: mentira e fofoca. Apesar que duas coisas estão relacionadas. Para de dar ouvido às mentiras. As suas falsas mentiras. Você falando assim, não, mas eu já li esse texto. 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 13, eu já li 10 vezes. 30 vezes, 50 vezes. Eu fiquei doente uma vez.
E passei 22 dias lá no CTI com Covid. Eu me lembro que o primeiro dia eu falei assim, eu vou ler o Novo Testamento todo. Então, se eu ler o Primeiro Testamento num dia, no outro dia eu ia ter que ler o quê? O Velho Testamento. Mas como eu já li o Velho Testamento muitas vezes, eu falei, eu vou ler 2 vezes o Novo Testamento. Então comecei em Mateus, lia Mateus, ia para o Apocalipse e depois não tinha nada para fazer, só estava vendo gente morrer, com saudade da igreja, saudade das pessoas que eu amo, e eu fui fazer o quê? Encher o meu coração de coisa boa. À noite, eu me recordo que os enfermeiros viram que eu estava acordado e falaram, o senhor tem que dormir. Eu falei, não, eu estou bem. Ele, não, o senhor tem que dormir porque nós vamos pedir uma pizza e o senhor não pode comer. Eu falei para eles assim, eu pago. Eles falaram, não pode. Eu pago 2, uma para vocês e outra para mim. Não pode. E realmente, eles apagaram a luz de onde eu estava, fecharam aquela cortininha, né? E eu só vendo a alegria dos enfermeiros comendo a pizza. E eu não podia. Mas o meu coração não se entristeceu porque eu não podia. O meu coração não se entristeceu porque eu vi pessoas morrerem ali. 9, para ser exato. O meu coração não se entristeceu quando eu estava saindo do CTI, o médico falou, você pegou uma bactéria e você vai precisar fazer uma cirurgia de emergência e custam 15 mil reais. Eu falei, Jesus. Eu não estava preocupado com a cirurgia, eu não estava preocupado com a bactéria, eu não estava preocupado com nada. Eu estava preocupado que eu não tinha R$1. E eu ia precisar arrumar 15 mil reais para fazer uma cirurgia. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou perder a minha cabeça. Pela manhã me levaram para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eles falaram, olha, o senhor não tem mais a bactéria, o senhor não vai mais precisar fazer cirurgia. Eu falei, obrigado, Jesus. Mas se o senhor quiser mandar os 15 mil reais, eu aceito. Eu confio no Senhor. Repita comigo assim, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não perdi a minha confiança. Porque quando você perde a cabeça, você perde a confiança. Tem gente que poderia estar confiando no Senhor, mas por ter perdido a cabeça, não confia no Senhor. Por último, amados, verso 2, por favor. Samuel respondeu, que delícia de suco. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e vai acontecer o quê? Vai me matar. Qual era a preocupação de Samuel? Que ele iria o quê? Morrer. Olha o que Deus faz com Samuel. Então o Senhor disse, leiam comigo, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Verso 3, convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Eu estou dizendo para você isso, irmão, como profeta. Jessé tinha tudo, mas ele precisava ser empoderado. Precisava tirar de Saul e chegar até Davi. Jessé tinha alguns filhos. A história fala lá no versículo 4, 5 e 6, que veio primeiro. Aí Samuel olhou e falou, mas que menino bonito. Mas não é ele não.
Jessé chamou o segundo. Samuel olhou. Que menino bonito. Nem esse também não. Chegou o último. O primeiro já ansioso, não era ele. O segundo ansioso. Chegou o último. O último que estava lá à disposição, tá? Lembra disso. Lembra dessa palavra. Como que Samuel fez? Não é esse também não. Jessé, está faltando ninguém, não? Irmão, prepara o glória. Prepara o glória, irmão. Não está faltando nada na tua vida, irmão. Você só está deixando de apresentar para o Senhor a coisa certa. Porque se o profeta foi lá na tua casa, é lá da tua casa que terá o que tem de mais precioso para o Senhor. Não está faltando nada não. Tem gente que está falando, mas pastor, está faltando coisa na minha casa. Pode faltar alguma coisa, mas não falta Deus. Pode faltar o fogão de 6 bocas, que agora não tem mais gás, agora é elétrico. O cara bota a panela esquenta, faz a comida. Pode faltar a geladeira com inteligência artificial. Samsung, água gelada. Qual a temperatura que você quer beber a água? Ou então, a televisão que liga e fala com você automaticamente. Seu programa está a 5 minutos para começar. Gostaria de que o volume estivesse a 67. Manda mensagem no seu WhatsApp. Você chegar em casa no horário certo do programa. Pode ser que esteja faltando isso, irmão. Ou então a banana com aveia e granola que você gosta. Ou pode estar faltando o remédio, pode estar faltando o médico, pode estar faltando o carro do que você deseja. Mas se o profeta foi na tua casa, meu irmão, é porque tem alguma coisa lá na tua casa que Deus quer. E quando você oferece ao Senhor, o Senhor reconhece. E falou para Samuel, Samuel, não é na aparência não. Tem uma coisa errada aí. Veja como está o coração. E sabe o que eu acho? Que toda vez que eu sei o que eu mais espero do Senhor no coração, mais agrada ao Senhor. Sou teu Senhor. Sou teu Senhor. Não tem coisa melhor do que você esperar o céu. Imagine Deus olhar agora para o teu coração e você assim dizendo para o Senhor, Senhor, eu tô esperando ser igual ao Senhor. Senhor, eu estou esperando ser semelhante ao teu filho. Imagine Deus olhar agora no seu coração e Ele vê que você está esperando a volta dele. Ah, Senhor, a tua volta será tão grande. Não fique esperando em coisa, nem nas instituições, porque tudo isso passa, tudo isso é falho. Isso não indica, na verdade, o Deus que você tem. Muitas vezes as pessoas se afastam por causa disso. Como eu falei, está procurando CEP. Está procurando o endereço de Deus. E Deus não tem endereço. Deus está aqui neste lugar agora, querendo um espaço maior no seu coração. Será que você tem alguma coisa lá na tua casa para você oferecer ao Senhor? Tem. O Pai que eu quero
É um pai que entenda que esta coisa sou eu. Esta coisa é você. O mais importante neste lugar aqui é você. Se ame um pouquinho. Porque se agora você tem um caminho para ir para Deus, para que ir para o outro lado, cara? Você já sabe que aqui é o lugar que é bom. Para que continuar andando para lá? Se ame um pouquinho. Se tem gente que você ama indo para lá, você diz, é para lá. Ó, direção é aquela lá. Aí não. Não vai dar bom aí não. Esse caminho é largo. Cabe todo mundo. Mas vai dar ruim. Esse aqui é estreitinho, apertadinho. Tem que ter compromisso. Disciplina. Tem que buscar. Se dedicar. Se comprometer. Mas esse é o lugar onde Deus vai estar.